Começamos esse segundo bloco com o quadro Vale Esporte. E a gente começa falando sobre a Volta Ciclística de São Paulo. Para isso, recebemos nessa noite, mais uma vez, a presença de Rubens Fernandes, sempre conosco aqui. Boa noite, Rubens. Seja bem-vindo sempre. Boa noite, Fábio. Boa noite, amigos que acompanham o Vale Esporte. É um prazer, sempre um prazer estar aqui. Tá bom, vamos falar um pouquinho sobre Volta Ciclística de São Paulo. E aí, você tem acompanhado, Pindamonhangaba parece que já está na ponta, na liderança. Informações para a gente, Rubens. 2 ciclistas bons, Flávio Cardoso e o Héctor Figueiras, um uruguaio, mas não importa, eu acho que está vestindo a camisa de Pindamonhangaba, Pindamonhangaba no noticiário do esporte a nível nacional e, por que não, até internacional, Fábio. Sim, que bom isso, serve de exemplo e isso motiva a garotada claro, a gostar de esporte, né? Toda a região como um todo, com certeza. A região como um todo, é aquilo que eu te disse, é o nome de Pindamonhangaba e dos próprios atletas sendo divulgado aí a nível nacional. E que importância isso tem? Tem uma importância valiosa pelo fato de estar dando bom exemplo. E é um esporte muito difícil, um esporte que exige muito do corpo físico, né? Preparo. E não é fácil pedalar. Você pedalar 50 quilômetros, né? Deve ser uma coisa bastante difícil. Rubens, falando um pouquinho de futebol agora aqui, depois do Fica não Fica do Guaratinguetá, que informação que você traz para a gente, Rubens? Interessante, né, Fábio? Você sempre me perguntando a respeito disso, e a questão de um mês atrás, 3, 4 programas atrás, nós noticiávamos isso, que tudo indicava que iria para a Americana mesmo, e tínhamos certeza disso. Eu fico muito triste, muito até aborrecido, porque eu acho que Guaratinguetá, 12 anos servindo e dando o nome e a camisa vermelha, né? A Garça agora nos deixa. Vamos ficar sem um representante no Campeonato Paulista, no Campeonato da Série A Paulista e também da Série B do Campeonato Brasileiro. O Rubens, inclusive, parece que a gente até percebe uma certa desmotivação no time também, né? Perdeu na última rodada aí e parece que tudo isso tem influenciado um pouco também até os próprios jogadores, né? Todos nós sabemos que sobem 4. E o Guaratinguetá sempre próximo, 3, 4 pontos. Agora não, agora caiu bastante porque vem sofrendo uma derrota atrás da outra, né? E isso faz com que a desmotivação do próprio time, né, que fique inseguro. Mas agora não, já definido, já sabemos, vai mesmo para a Americana. Tá certo. Rubens, falando sobre Brasileirão, a gente tem algumas informações aqui, espero o comentário seu também acerca do Corinthians. Corinthians, Ronaldo fez a diferença no último jogo ou não fez diferença no seu ponto de vista? É um jogador excepcional, né? Extraordinário o Ronaldo. Quer dizer, ele emagreceu um pouquinho, quer dizer, não muito, parece que ainda está um pouquinho redondinho, mas emagreceu um pouco, foi a campo, fez 2 gols que foram anulados por impedimento, e a televisão mostra que não estava, também questão de milímetro, Fábio. Muito difícil para o Bandeira, né? E os 2 bandeiras que estavam no jogo são os melhores do país, mas mesmo assim anularam os 2 gols do Ronaldo. E o Corinthians sofreu um bocado para garantir um empate, porque o Guarani também, em 2 oportunidades, quase fez gol no Corinthians. Mas eu acho que a finalização do Corinthians está desejando, está ficando por desejar, e entendo o seguinte, que era um franco favorito, já não é mais. Já não é mais, né? Agora a gente tem algumas informações novas também sobre o Corinthians. Tite, novo técnico, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. E a própria também invasão dos torcedores. Os torcedores parecem que estão indignados com a não vitória do Corinthians nessas últimas rodadas aí também. Como é que você analisa a postura do torcedor? Ele tem justificativa de estar indignado nesse momento também? E a própria chegada do Tite, o que pode fortalecer nesse momento também, Rubens? O torcedor, lógico que é importante. É ele que motiva o time, é ele que dá força para o time, além de que dá a sua contribuição financeira indo assistir aos jogos do clube. Eu acho que o recado para o Ronaldo foi bastante interessante, né? Ronaldo, o Corinthians não é spa. Nós não temos um centro de treinamento para ser spa para você. Queremos você voltando ao gramado e jogando bola. Voltou e voltou bem, viu, Fábio? Voltou bem mostrando o Ronaldo que é. Com as dificuldades pelas 2 operações, mas mostrando técnica, mostrando que sabe jogar a bola. E com ele o time é diferente. O Souza nem ficou no banco e pediu dispensa, porque foi muito forte o que a torcida fez com o Souza. O que a torcida mandou recado para o Ronaldo, legal, eu acho que é por aí mesmo. A torcida tem todo o direito, mandou recadinho, aqui não é spa. Agora do Souza não, foi uma forçada querendo pegar o Souza mesmo, assim como o Moacir.
Eu acho que não é por aí. É preciso haver respeito ao profissional. Se o profissional não serve, senta-se à mesa, conversa com a diretoria, a torcida expõe a sua opinião e o presidente vai decidir o que fazer. Mas não agredir, tanto físico como moralmente, eu acho que isso eu sou totalmente contra. E o Tite? O Tite está chegando, já teve uma passagem pelo Corinthians, em 2004, tinha um time que não estava bem no Campeonato Brasileiro, quase conseguiu colocar o time do Corinthians na Libertadores, ficou em quinto, faltou alguns pontos, e o Tite agora retorna. Quando saiu do Corinthians, não saiu bem não, saiu um pouco queimado, um pouco machucado, e agora retorna como um salvador. É um homem de sorte também, além de ser muito experiente, inteligente, e um bom profissional. Pode sim, ainda conquistar os pontos, falta ainda 9 rodadas, conquistar os pontos necessários, mesmo porque os outros clubes não vêm vindo bem também. Tá certo. O Rubens, você mencionou há pouco que não vê, apesar de tudo, não vê o Corinthians como franco favorito agora, mas numa das últimas conversas que tivemos aí, você mencionou que possivelmente seja um campeão brasileiro, um paulista, né? A gente vê aí o Cruzeiro, que é um time mineiro, o time gaúchos também, outros times de ponta, tentando enfrentar um ao outro ali para dirigir então a reta final do Campeonato Brasileiro e conquistar 2010. Agora é o seguinte, no finalzinho primeiro eu pergunto para você se você acredita ainda que é um time paulista que vai ganhar o Brasileirão de 2010 ou se você já reformulou a sua opinião aí. Mas antes eu queria saber de você qual a novidade que você tem para comentar também com relação a essas alterações de novos técnicos. O São Paulo mudou o técnico também e em cima disso houve uma vitória em cima do Santos. Mudança de técnico tem influenciado na postura do time também, Rubens, ou não? Nem sempre. Nem sempre? Nem sempre. O que aconteceu com o Paulo César Capejani, que é um técnico inteligente, teve passagem por alguns clubes paulistas, inclusive o Corinthians. Na época não foi bem, o Corinthians, inclusive naquele ano, veio ao descenso, mas não é essa a questão. Eu acho que a troca de técnico não é o correto. Eu acho que o Corinthians estaria melhor se o Adilson ainda estivesse no Corinthians e não tivesse ocorrido o que ocorreu. Se tivesse o Mano? O Mano Menezes é diferente, porque eu sempre critiquei um pouco o Mano aqui e continuo achando que o Mano ele deixa o time meio maquinado. Ele não deixa fluir muito. Ele não deixa fluir, ele não deixa... O que é a característica do Corinthians normalmente. O que é a característica do Corinthians normalmente, é jogar sob pressão, em cima de pressão do adversário, a torcida empurrando. E o Mano é muito disciplinador. Acho que essa seria a colocação correta. Mas eu acho que se tivesse o Mano com essa disciplina, o Adilson tentou deixar o Corinthians mais solto, o Corinthians ficou mais solto, mas ele perdeu jogadores importantes. Ele perdeu um Dentinho, ele perdeu um Jorge Henrique, e isso tirou um pouco a concentração e a vontade e aquela garra que os jogadores estavam tendo em campo. Ô Rubens, fechando esse momento aqui então, faltando menos de 10 rodadas para o final do Brasileirão, você arrisca algum time aí? Eu arrisco, continuo achando que pode ser um paulista ainda, e torço por isso. Me perdoe ser barrista, mas eu ainda torço por isso, mesmo porque eu acredito muito no Santos. O futebol jogado ontem contra o São Paulo foi extraordinário, tanto por parte do Santos como por parte do São Paulo. Um jogaço de bola que vai ficar para a história e todos vão comentar durante muito tempo. Foi um belo jogo de futebol, tanto Santos e São Paulo. Ocorre que o Santos está a apenas 2 pontos do Corinthians e a 6 pontos do líder. E tem muitos jogos pela frente. O próprio Cruzeiro tem que enfrentar o Corinthians. Não acredito que o Corinthians, 7 rodadas sem ganhar, perdeu 4 e empatou 3. Eu acredito que o Corinthians, a tendência agora, com a volta do Ralf e do Dentinho, que já está se recuperando, o Ronaldo, o Corinthians volte a jogar bem. Deslanchar. E o Santos encoste mais. Tá certo. Rubens, muito obrigado mais uma vez. Semana que vem a gente aguarda você com novos comentários aqui. Eu quem agradeço. Boa noite, Fábio. Boa noite, amigos. Próxima segunda-feira tem mais Vale Esporte para você.